Oi, pessoas! Nós aqui novamente com o nosso Denincast, mais episódio. E esse com uma pessoa super especial, uma expert no denim. Engenheira, né, do denim. Engenheira têxtil, né, mas se especializou no denim, trabalhou aí por várias empresas renomadas aí no nosso mercado. Apaixonada pelo ESG e pelo capitalismo consciente, ou seja, só coisas boas. Então, só vai ter coisa boa aqui hoje, hein? Fica com a gente aí até o final que vocês vão amar. É isso aí. É uma honra estar recebendo essa mulher maravilhosa, essa Denwoman. Tem muito para compartilhar com a gente. E a nossa querida e amada Maria José Orione. Seja bem-vinda, Maria José. Bem-vinda, Maria José. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês. E espero que nosso bate-papo possa ser bastante útil para todos aqueles que nos ouvirem. Estou à disposição. Então, vamos lá. Começa contando para a gente aí a tua trajetória, desde quando você se interessou por esse universo de fibras, do têxtil, até você passar aí por marketing, Denim City, tantos outros lugares aí que levou aí esse legado que você construiu. Conta pra gente, por favor. Bom, eu vou ser bem sincera, eu não escolhi engenharia têxtil por vocação. Eu escolhi até porque eu não sabia que existia uma engenharia têxtil. Então, eu estava no colegial, lá nos anos 70, e a gente muito jovem, tendo que escolher uma carreira, né? É um dilema, né? Então, acho que continua até hoje, né? E aí um professor meu, que era engenheiro elétrico da FEI, dava aula de matemática para complementar orçamentos, e ele comentou comigo sobre engenharia têxtil, que existia e que era uma engenharia que você já saía empregado. Todo mundo que fazia engenharia têxtil já tinha um emprego garantido. Eu venho de uma família classe média, precisava trabalhar, né? Então, estava fazendo cursinho, fiz vestibular de arquitetura, mas aí entendi que a arquitetura era mais artístico do que numérica, e eu sou toda exata, né? Então, desisti. E aí, nesse bate-papo com ele, ele falou para mim sobre a engenharia têxtil. Aí eu fui visitar a FEI, conheci a têxtil, o Paulo Fiore e todos os professores, e aí vi os laboratórios, etc. Eu falei, bom, gostei disso aqui, vamos lá, né? Aí tem bastante exatas, né? Isso, é engenharia, é o que eu queria. Vou me empregar rapidamente, que eu também precisava. E aí fiz o vestibular, entrei na FEI, e aí comecei a cursar engenharia. Bom, os 2 primeiros anos são engenharia, para todo mundo é igual, né? Então, muito número, muito cálculo, aquela coisa complexa, se mata de estudar, enfim. Mas te dá uma abertura e uma rapidez intelectual muito bacana. Por isso que os engenheiros são, até hoje, bastante procurados no mercado financeiro, banco, vendas. Verdade. E aí, eu finalmente cheguei na parte têxtil, né? E de fato, foi muito bacana. Fui me apaixonando, né? Sempre vivi num ambiente têxtil. Meu pai é alfaiate, minha tia costureira. Mas, de fato, não foi isso que me levou. Vou ser bem sincera. Foi o acaso mesmo, né? E aí, me apaixonei pela história. E no último ano que eu precisava estagiar, eu, complementando orçamento tanto quanto o meu professor, fui fazer uma tradução para estava tendo alguma coisa aqui em São Paulo, e precisava de tradutor e intérprete nos hotéis, e eu, através da escola de inglês que eu fazia na época, fui lá, num sábado, servi de intérprete ali para as pessoas que estavam no hotel. Era um hotel pequeno que existia em São Paulo ainda, e conversando com a dona do hotel, que era uma italiana, eu comentei que eu estava precisando fazer estágio, não sei o quê, e ela falou assim, eu conheço o dono da Santa Constância, eu vou ligar para ele. Que legal! Uau! Você vê que é o que eu digo. A gente precisa estar preparada para as oportunidades. Sim. E quando elas chegam, né? Agarrar, O cavalo selado passa uma vez só. Você tem que montar. E aí ela ligou para o doutor Michele Pascolato, né, que era o
o marido, Dona Gabriela, donos da Santa Constância, e falou com ele que tinha uma menina lá que estava fazendo engenharia têxtil, né? E o doutor Michele, muito agradável, muito prestativo, falou, manda ela aqui. Fui eu lá falar com o doutor Michele, e aí, muito gentil, me recebeu e falou, olha, eu, de fato, faço a parte financeira da empresa, quem está à frente da empresa é o Alessandro, meu filho, tal, então vou te apresentar para ele. Me apresentou para o Alessandro, conversamos um pouco, tal, e saí de lá contratada como estagiária. Olha que maravilha! Que maravilha! Bem, bem bacana. E aí o Alessandro, de fato, estava à frente, Dona Gabriela à frente do produto, e Alessandro na frente da administração comercial e tudo mais, né? Família maravilhosa. A Yolanda trabalhou lá também. Quem? Tive a oportunidade de trabalhar lá com a Dona Gabriela ainda. Exatamente. Então, comecei a fazer estágio, aí tinha o seu Luigi Castiglione, que era o sócio técnico, sócio minoritário técnico. Ele, bom, imagina, né? Uma menina, 22 anos, o que está fazendo aqui? Me enchendo o saco, né? Mulher, então, né? Assim, mulher ainda. Essa época, né? Aí. Exatamente. Ele muito... E aos poucos a gente foi, né? Ele... Quebrando o gelo. E aí ele me dando algumas coisas para fazer, enfim, e me orientando aqui e ali, o filho dele, o Vitório, também. E eu comecei a fazer estudo de tempos, aquelas coisas mais voltadas à parte da engenharia, né? E aí, aos poucos, o seu Luigi foi vendo que eu arregaçava a manga, que eu fazia o que ele pedia, que trazia um pouco de resultado. E, no fim, ele me adotou. Oh, Glória. Exatamente. Essa menina é útil. Isso, exatamente. Vou aproveitar. Me botou debaixo da asa dele e me ajudou. E tudo que eu sei de tecelagem hoje, eu devo ao seu Luigi. Porque vocês já fizeram... Rica, hein? Vocês já fizeram faculdade, então... A todos que estão fazendo faculdade, saibam que vocês na faculdade vão aprender a aprender, porque é na vida mesmo que a gente vai aprender. Principalmente nos dias de hoje, aonde quando você entra, existem estudos que dizem que 80% daquilo que você aprender numa faculdade não servirá para você na vida profissional, porque hoje o mundo muda com uma velocidade absurda. De um dia por outro, né? Então, o que a gente precisa mesmo é adotar o lifelong learning, né? Estudar a vida inteira, e aprender na vida e com cursos complementares e com as pessoas que a gente tem a sorte de encontrar, como eu tive a sorte de encontrar o seu Luigi. E depois, aos poucos, eu fui indo para a área de produto, desenvolvimento. Então, Dona Gabriela tinha as ideias e alguém tinha que fazer aquilo acontecer, né? Nessa época eles faziam bastante tapeçaria. Tapeçaria, ainda era a tecelagem. Já existia a malharia, mas a tecelagem era o forte. Eles ainda tinham aqueles teares Saint-Colombe estreitos, de 90 de largura, onde se faziam coisas riquíssimas de seda, ainda um pouco de seda. Já estava terminando esse período da seda, mas eles faziam muitas zibeline, muitas coisas para vestidos de noiva, coisas muito, de fato, muito... mais finas. De alto valor agregado, muito finas. E aí, depois, começaram a mudar os teares para os teares ribeiros, mais pesados. Foi quando começou a tapeçaria. E seu Luigi era muito habilidoso, então ele fazia milagres naquelas máquinas, né? E eu ajudava ele nas loucuras dele. Então, a gente teve uma época em que eles tinham uma parte de estamparia com transfer, né? O papel que passava com o calor a estampa para o tecido sintético. Eu acompanhei essa parte ainda. E aí, o seu Luigi, que era... uma coisa de criatividade, resolveu fazer o icate, que é uma técnica muito ancestral, muito antiga, onde você estampava os fios, né? Trabalhos praticamente artesanais. E aí ele começou a fazer o icate usando essa máquina de transfer, e ele passava, então, os fios na máquina, um pouco como faz o denim, né? Passava os fios e aí esse papel transferia a estampa para os fios e aí ia para o tear. Aí, obviamente, havia a movimentação dos fios, portanto, dava aquele efeito confuso
opaco do ICAT, que é justamente a movimentação do fio, porque quando a trama entra, o desenho se modifica, né? Então, eu ajudava ele nessas maluquices. Inovador, ele era muito... E Dona Gabriela, idem, porque ela trazia as ideias e ele executava as ideias. Então, Fantástico. eles eram a dupla perfeita, né? Ela com a criatividade, com o tino comercial que ela tinha, né? Ela conseguia, sem as técnicas de hoje, antecipar as necessidades e tudo mais, até porque tinha uma conexão grande com a Europa ainda e tudo mais, então ela tinha toda essa capacidade. E aí, com isso, eu acabei também assumindo o departamento de compras e comecei a comprar fios, tecidos e tudo mais. E a Santa Constância sempre foi uma empresa um pouco focada em especiarias, em coisas diferenciadas, né? Verdade. Então, naquela época existia a Cianê, que fazia aquelas tricolines incríveis, mas só vendia volume. E a Santa Constância atendia os criadores, né? Jorge Henry e todo aquele pessoal do Rio de Janeiro, que tinha uma representatividade enorme na indústria têxtil nacional, mas eram pequenos de volume. Então, eu comprava a tricoline em cru da Cianê e a Santa Constância tingia e estampava, tingia em cores mais modais e fazia exclusivo para os clientes com metragens de 300 metros, ao invés de fazer com 1.000 metros, como a Cianê fazia, né? Eram especiarias, né? Exatamente. Então, tinha Maria Bonita, tinha Regina Gureg, que fazia calçados, né? E a gente fazia as coisas exclusivas para calçado, e aí eu ia atrás dos fios para desenvolver os tecidos, e usava e escampionava as amostras que vinham para daí a gente transformar desenvolver e colocar no tear, enfim. Então, eu tive uma vivência muito grande, seja na área de suprimentos, que na área de desenvolvimento. Que aprendizado. Foi maravilhoso. Rico mesmo, hein? Muito. Faculdade. Na prática. Exatamente. E aí, eu fiquei, no total, lá, fiquei 10 anos. No meio desses 10 anos, eu comecei a me interessar por fazer uma especialização fora do Brasil. E comecei a estudar italiano. E aí, conheci, né, tinham ainda as Fenites e Fenatecs que traziam máquinas, né? Grandes feiras. E numa das feiras eu conheci uma pessoa do Grupo São Jorge, que fabricava máquinas têxteis, e tinha um curso na Itália desse grupo. E aí eu comecei a batalhar uma bolsa de estudo e etc. E aí, de novo, o Dr. Michele conhecia a cônsul da Itália, né, do Brasil. E aí me ajudou a conseguir os documentos e etc. Enfim, eu consegui a bolsa. E foi super engraçado, porque quando o Alessandro soube, né, que eu tinha ganho a bolsa, que eu fui falar com ele, como assim e tal? Seu pai que me ajudou. Ele nem sabia que vai te ajudar. Aí seu pai que me ajudou. E ele, né, enfim, mas também foi uma pessoa que foi muito importante na minha vida. Naquela época a gente tinha o dólar paralelo, né? E então, quando você estudava fora, a sua família tinha direito a te mandar $300 no câmbio oficial. E o Alessandro foi muito bacana, ele perguntou se minha família ia me mandar esse dinheiro. E aí eu falei, não, minha família não tem condições de me mandar esse dinheiro. Aí ele falou assim, então nós vamos fazer um trato, né? Eu vou mandar esse dinheiro para você, eu assumo, né, oficialmente essa responsabilidade, e a gente faz um trato. Se quando você voltar, você continuar na Santa Constância, o dinheiro é seu. Se quando você voltar, você não quiser ficar na Santa, você me devolve o dinheiro. É trato justo, né? De pai, bacana, né? Santo Ele Deus, foi muito bacana, devo muito a ele, reconheço isso. E quanto tempo foi esse curso? 1 ano. Fiquei 1 ano na Itália e foi uma experiência de vida. Eu recomendo todo mundo que puder fazer um curso fora do Brasil, vá. Se você não aprender nada, já valeu a experiência de vida. A experiência cultural, né? Tudo, né? Comida. Exatamente, porque você, primeiro, sai
debaixo das asas dos seus pais. Você começa a ter que resolver sua vida sozinha, dentro de um valor X de dinheiro, que é a bolsa de estudo, e ter que se virar. Se você tiver que ir no médico, se doer o dente, você tem que achar o dentista. Se você tiver que ir no médico, você tem e que se você, né? É você e você para tudo, né? Então, assim, eu, que sempre fui uma pessoa, apesar de trabalhar com moda, muito pouco consumista, guardava todo o dinheiro possível para viajar. Então, nesse período, além de eu ter aprendido, né, o curso era de máquinas têxteis, além de eu ter me especializado, ainda eu conheci muita coisa da Europa no mochilão, né? Aí fui passar Natal no Egito, Páscoa na Grécia. Agarrou as oportunidades. Agarrou, lógico. E fui ampliando a minha visão de mundo, né? Isso foi muito bom, muito bacana. Experiência incrível para a vida, né? Para a vida. E primeiro, né? A primeira coisa que eu acho importante quando você vive fora do país é que você aprende a valorizar o Brasil. Sim. Por quê? Você começa a perceber que o que você sabe é igual ou mais do que os italianos e os estrangeiros sabem. Aqui a gente se vira nos 30, né? E porque, como a gente é um país subdesenvolvido, o nosso olhar está para fora do Brasil. Então, você conhece o mundo. Você estuda, você sabe qual é a capital da Rússia, qual é a capital dos Estados Unidos, né? Qual é... O europeu, ele acha que a capital do Brasil, naquela época, estou falando de 40 anos atrás, ele achava que a capital do Brasil era Buenos Aires. Ai, senhor, é verdade. Achei que você era Rio de Janeiro, Buenos Aires. E que a gente... Aí todo mundo falava assim para mim, e a Amazônia, você conhece? Como é? Me conta. Eu falei assim, então, você conhece Moscou? Não. É a mesma distância. Pois é, a mesma distância de São Paulo para Manaus tem daqui para Moscou. Não sei como é a Amazônia. Né? Você ensinou um pouquinho. Não tem macaquinho andando em São Paulo. Nem né? índios pelados na rua. Isso, exatamente. Então, assim, existe uma ignorância muito grande naquela época. Agora melhorou hoje, um pouco, não, né? Hoje em dia, globalização, internet, é outra coisa. Mas há 40 anos atrás, eles achavam... Eu não diria 40 anos, não. Olha, em 2000 mais ou menos, sabe? Uhum. O pessoal me fazia umas perguntas absurdas, assim. Exatamente, eu fui em Não 83, então... E aí voltei, continuei mais 6, 7 anos na Santa Constância, e foi muito bacana, porque daí eu comecei um pouco a assumir a parte de marketing, eu que montava os estandes em feira, e foi um grande aprendizado, né? E foi também assim... Quem fazia as compras antes era o Alessandro. Aí, naquela época, a gente tinha aqueles representantes de tecido das famílias quatrocentonas, que representavam aquelas enormes fábricas de algodão e etc. E eles estavam acostumados a falar com o Alessandro, que era dono. E aí tinham que falar com uma pirralha. Menina. Então, e de novo, o Alessandro teve uma postura muito bacana comigo, porque quando eles reclamavam, né, ligavam para o Alessandro, eu não quero negociar com a Maria José, eu quero negociar com você. E falava, olha, eu estou aqui para te atender, para bater papo, para tomar café. Negociação Agora é com a Maria José. E Que ele bom. não abria mão, Aquela sabe? Então, ele me fortaleceu postura nesse bacana. aspecto. Sim, Exatamente. ele confiava, me fortaleceu nisso, tal. Então, foi um grande aprendizado, né? Um grande aprendizado. E aí, eu recebi depois um convite. E a Constanza já tinha entrado? Não, a Constanza entrou, não sei precisar a data, mas eu já estava lá há uns 5, 6 anos, né? Isso. Foi quando eu peguei ela lá. E aí ela veio para a parte do marketing e do desenvolvimento, mas ela mesma dizia, né, que era muito diferente vender uma revista que dizia que ia vender roxo do que depois porque eu chegava para ela e perguntava, né, quanto compra disso? E ela não tinha experiência. Então, foi uma troca também, ela, a dona Gabriela, o Alessandro. E, então, assim, foi no começo, para ela, deve ter sido bem desafiador, né? Muito, né? Que ela era muito criação, né? E tinha muito pouca experiência industrial. E, aos poucos, ela foi adquirindo. E ficou lá alguns anos. Quando eu saí, ainda ela estava lá. E fez um trabalho brilhante em termos de marketing e de consolidação do nome da Santa Constância como uma empresa de moda. Lançadora, né? E fazia moda mesmo. a gente fazia
as convenções com os representantes, e ela trazia toda a visão dos desfiles, etc. Então, assim, falar com uma jornalista de moda sobre moda, né? Ela tinha um domínio, como ela tem até hoje, absurdo, né? Então, foi um grande ganho para Santa Constância. A parte técnica, acho que ela apanhou mais do que nós, né? Porque ela teve que correr atrás, né? E, obviamente, conseguiu. Mas tinha toda uma infraestrutura técnica ao lado dela também, né? E depois tinha o Ângelo Frigério, que fazia parte de estamparia. Meu amigo, né? Até hoje. Que depois foi para Rossetti. E agora está lá no sítio dele em São José dos Campos, Monteiro Lobato, curtindo a vida, né? A gente é muito amigo. Ele teve outro dia na Denis City. A última vez que eu ouvi. Ela não viu ele. Que também trouxe todo o know-how. Então, a Santa Constância tinha muito isso, de trazer as pessoas que tinham o know-how, né? E ele de como. Então, tinha todas as conexões com as estamparias e os desenvolvimentos, né? Então, foi um período muito bacana. E aí... o próximo passo, qual foi? Aí eu recebi um convite, acho que quase ninguém que me conhece sabe. Desse período. Olha, vamos saber agora, gente. Maria José. Eu recebi um convite, não sei se vocês se lembram, de uma empresa chamada Feira dos Tecidos, que era lá em Salvador. E aí tinha... Que ano que foi? Isso foi em 2002, por aí. Não me lembro. Não. E aí tinha o Norivaldo, acho que era o nome do fundador. Ele morreu de repente e ficou lá a empresa com a filha que assumiu e que não entendia nada de nada. Era uma tecelagem? Não, era um varejo de tecidos. Em Salvador, e de tecido popular. Feira dos Tecidos, porque eles vendiam numas mesas assim, que tinha lá o tecido jogado, era uma loja bem popular. E eles queriam, quando a filha dele assumiu, ela queria trazer um pouco de moda também, porque eles tinham inaugurado uma loja no Iguatemi de Salvador, que tinha recém aberto. Então, eles queriam melhorar a loja, ter produtos mais premium, etc. E aí eu tinha um amigo que tinha saído da Ciané e tinha ido para essa empresa, e ele me convidou para fazer essa parte de desenvolvimento e compra dos tecidos diferenciados. E fui eu lá para Salvador, e aí o combinado era que eu ficaria 1 semana por mês em Salvador e 3 semanas em São Paulo por mês para fazer as compras e os desenvolvimentos, porque a indústria estava aqui. E aí fiquei lá 1 mês inteiro para fazer a adaptação, etc. E aí, quando passou os 3 meses de experiência, o administrador dela lá me chamou e falou assim: olha, a gente gostou do seu trabalho, quer te efetivar, mas você tem que ficar 3 semanas aqui e 1 lá, em São Paulo. Inverteu o combinado. E na época eu era casada, né? Não tinha a menor condição. E eu tinha ido porque a oferta financeira era incrível. Em 3 meses que eu trabalhei lá, eu comprei um carro. Então, assim, foi muito... Mas você não vende a alma pro diabo, né? Então, eu falei, sinto muito. Família primeiro. Sinto muito, não dá. Aí saí e fiquei à toa na vida, né? E aí comecei a fazer contatos e tal, e acabei fazendo uma entrevista com o Renato Kerlakian da Zump. E... enfim. É verdade, você foi para a confecção também, né? Pra marca. Fiquei 13 anos na Zump. Aí Renato gostou da minha experiência, e o Renato era um cara muito visionário, né? Ele entendia a dificuldade que existia na comunicação do estilista com a fábrica, né? Porque para o estilista você tinha um tecido de seda que brilha, e para a tecelagem você tinha um ligamento de tear. Né? A conversa não funcionava. Não batia, né? E como o mundo naquela época era um mundo muito mais lento, dava tempo de desenvolver tecido exclusivo. E aí ele me contratou para isso. E aí eu cheguei a desenvolver denins, inclusive, né? A Santista fazia... naquela época, os denins variavam entre 14, 15 onças e 12 onças. E daí tinha, eventualmente, alguma coisa em 5, 6 onças para camisaria e um chambré mais levinho. Mas e de calça assim, eram 13, 14 ali, que era o básico, 15 né? onças, né? Verdade.
E o Renato cismou que queriam 13 onças. Ele não queria nem o 12, nem o 14. Intermediário. Porque ele queria um tecido que tivesse massa suficiente, porque o Renato era um cara muito visionário. Ele queria um tecido que tivesse massa suficiente para trabalhar bem na lavanderia, e o 12 não tem. E, ao mesmo tempo, ele queria um tecido que fosse mais leve que um 14 para poder fazer modelagem. Eu não sei se vocês se lembram, mas nessa época... eu falei que foi 2000? Não foi. Eu saí da Santa... Não, acho que é isso mesmo, porque eu... Você saiu da Santa Não, para eu saí Bahia? da Santa em 90 e poucos. É isso, eu fui para a Zump em 90 e poucos. Isso. Porque eu entrei na Santa em 82. E aí, então, eu saí em 91, que foi quando eu fui para a Bahia. E logo no mesmo ano eu fui para a Zump em 91. Então, Então, foi na Zump que começou a experiência no denim. Foi. Foi na Zump. E aí, eu também fazia os desenvolvimentos, fazia essa conexão, fazia compras. Aí, depois, houve uma implantação de um sistema de ERP que ficou na minha mão. E aí, eu passei a comprar, a fazer a administração da compra dos aviamentos também. E, nessa época, eles ainda produziam internamente. Depois, começou a terceirização. Aí, também, eu fazia um pouco desse controle. Tinha toda uma equipe, claro, né? O Wilson, que era gerente de produto. E a gente fazia muito a ponte entre o estilo e vendas, porque a gente tinha que ver, a gente fazia pré-produções na época e tudo, então era bem interessante, né? Até hoje, eu às vezes estou, hoje menos, mas há 10 anos atrás eu andava no shopping e vi um monte de gente me cumprimentar e eu não sabia quem era, porque eu fazia as convenções, né? Com 200 vendedores de loja que me viam e eu não lembrava dos 200, né? Então, também foi um período bacana. E aí, não sei se vocês se lembram, nessa época, não existia lycra no Brasil ainda. Sim. A lycra começou a chegar no Brasil lá para 95. E ainda no Collor, né? E porque a lycra, que foi desenvolvida pela Dupont nos anos 50, ela só conseguiu entrar na tecelagem quando desenvolveram o fio Core-Span, porque ela não consegue entrar nua no tear como ela entra numa máquina de malharia, né? Então, na malharia, existe já os tecidos com lycra desde os anos 60, mas na tecelagem demorou mais. E no denim mais ainda, né? Por causa dos processos de lavanderia. Então, como não existia lycra nessa época, então o Renato queria esses 13 onças para poder modelar uma calça feminina, que na época ele tinha uma modelagem que chamava cigarrete, que eu brinco que é a tia da skinny, né? Porque era justa, mas era 100% algodão. Meu Deus, eu lembro. E aí ele fazia modelagem ímpar, né? 36, 37, 38, para poder vestir melhor os corpos femininos sem a lycra e, ao mesmo tempo... Por isso que as pessoas falam que a Zump vestia qualquer um. Não é que a Zump vestia qualquer um, é que o Renato investia em modelagem de uma forma absurda. Tinha 15, 20 modelagens femininas e 5, 6 modelagens masculinas. Então, se você entrava na loja... E os vendedores eram treinados como são treinados os vendedores europeus. Se você entra numa loja na Europa, o cara bate o olho no seu corpo... Ele já sabe. Ele sabe, deixa você escolher o que você quiser e você vai para o provador. Na sequência, ele vai com 2, 3 calças na modelagem que ele acha que se adapta para o seu corpo e fala, prova essa aqui também. Aí você se encanta E aí vestia bem, Olha porque que era a modelagem certa para o seu tipo de corpo. E a gente treinava muitos vendedores assim na Zump. Então, a Zump tinha essa característica. Então, tinha todo esse segredo atrás do negócio. Exatamente. Olha só. Tinha não era só. muito olho ali, né? E o Renato sempre teve um olhar muito intenso para a modelagem e para a qualidade da costura interna, né? Ele fazia questão de dizer que a calça dele podia ser virada do avesso a qualquer momento. Isso é verdade. Ela não faria feio, né? Então, existia realmente Depois logo depois veio a lycra, depois as lavagens, que foram se também popularizando. E aí, a Zump fazia um trabalho brilhante com a dona Valdelice, da Lavanderia Branca, né?
Conheci de Então, perto. tinha lavagens assim, ela e o Renato, que eram, com todo o respeito por eles, dois malucos, né? Porque eles tinham uma criatividade Super absurda. criativos. Eles ficavam lá fazendo manualidades que depois já tinha que ser reproduzida industrialmente, porque os volumes de Zump eram muito grandes, né? Então, era assim, e a gente tinha que correr atrás pela matéria-prima para conseguir os efeitos que eles queriam. Então, foi também uma grande escola, períodos de desenvolvimento com o Santista, depois houve a junção da Santista com a Alpargatas, depois veio os desenvolvimentos também com Vicunha, Canatiba, que foi, de fato, quem trouxe o elastano para o Brasil, né? E um pouco desbancou o Santista e Vicunha, que dominavam no 100% algodão. Então, a Se diz a Canatiba, né? Canatiba meio que foi pioneira, né? A Canatiba, eu falei, ela foi comendo Em pelas elastano. beiradas, através do elastano, né? Porque você falava de Exatamente. concorrência entre Vicunha, Santista, a Canatiba quase que nem aparecia, né? Não. Ela apareceu com Não, elastano. ninguém achou. A Canatiba fazia outras coisas, não jeans. E aí, de repente, ela aparece com o disco elastano, né? Que não laceava, que o negócio funcionava. E que a Santista e a Vicunha meio que estavam ignorando, porque elas estavam lá felizes dominando, vendendo o né? básico, né? Dominando então, nos houve outros segmentos. A Canatiba entrou com força em função do elastano e da diversidade de produtos, já que o Romeu sempre ofereceu para o mercado, né? Então, eu acompanhei essa virada de chave da Canatiba. E a Canatiba até hoje é a que mais proporciona para o mercado o Dene, né? Com mais tecnologia, né? Não, Stretch acho que todo mundo tem. Todo mundo tem hoje, né? Mas bem power. Não, acho que todas têm elastano, o T400 e todas as tecnologias que foram evoluindo. Eu acho que o que a Canatiba tem é uma diversificação de produtos que ninguém tem. Sim, muito, de mistura então, de fibras, né? De composições diferenciadas. E é uma empresa que é estruturada para isso, né? Porque cada empresa know-how tem a dela, sua né? vocação, né? E que está atrelado ao seu parque industrial, ao tipo de acabamento que você tem e ao tipo de comercialização que você faz, enfim, né? Então, tanto que quando a Santista entrou na camisaria, logo ela saiu, né? Porque uma empresa que estava acostumada a fazer denim não conseguiu se adaptar à diversificação que a camisaria exige, né? Então, enfim, fiquei esses 13 anos na Zump, e aí foi onde eu comecei junto com o estilo, fazer as viagens internacionais. Então, eu costumo brincar que eu conhecia, agora já nem tanto, mas que eu conhecia melhor Paris do que São Paulo, né? Eu andava a pé ali e pesquisando e fazendo as viagens internacionais 2 vezes por ano, às vezes. Aí veio o plano Collor, o dólar, depois o plano real, o dólar 1:1. E aí a gente começou a fazer. Foi um momento em que a alfaiataria teve um auge muito grande. Muito forte. E aí a gente começou a fazer a alfaiataria da Zump no Uruguai. E aí a gente também ia para o Uruguai, então eu fazia, como eu era responsável pela compra, eu ia para a Ásia, né, China. Isso você estava onde? Na Zump. Na Zump ainda, vamos lá. Foram Zump. Quantos anos lá? 13. 13 anos, né? Aí, nesse período da alfaiataria, a gente ia para a Ásia, China, Japão, Hong Kong, que na época ainda não era a China, não tinha voltado para a China, né? E fazia a compra dos tecidos na Ásia, mandava para o Uruguai e aí vinha para o Brasil confeccionado, e aí a gente pagava o imposto somente sobre o tecido, porque a roupa era Mercosul. Então fazia essa triangulação, né? E aí também a gente ia muito, eu e o estilo e modelistas, para o Uruguai. A criação era da Zump. Da Zump, Da Zump. Sim, a criação Modelagem, Zump, tudo. escolha do tecido Zump, que praticamente era... Eu viajava, fazia a curadoria das amostras, voltava para o Brasil, aí junto com o estilo a gente definia as matérias-primas, aí eu fazia a compra e mandava para o Uruguai. E aí vinha em forma de tecido, só que daí a gente fazia 2, 3 viagens por coleção para fazer os acertos de produção, de modelagem, fazer prova de roupa, ou eles vinham para cá.
Depois a Alice Capella também veio para a equipe de estilo da Zump, e aí a gente fazia a malharia fina no Uruguai. Então, era muito A Zump foi divertido. outra faculdade, né? Foi, sem Gente. sombra de dúvida. Toda essa parte de confecção foi na Zump que eu comecei a desenvolver. Não sou uma especialista, minha especialidade é tecido mesmo, não é confecção. Mas todo o mecanismo que da foi confecção importantíssimo, eu né? conheço Porque bem. quem está atrás, se ela não conhece, né, esse mecanismo, não, eu digo coisa, assim, eu não né? sou a pessoa que conhece a máquina de costura XY, que programa a processo, produção, entende, processo né? em si. Eu conheço, mas não tenho o domínio que eu tenho no tecido, né? O que eu tenho, o domínio é do desenvolvimento de coleção, compra, os timings, cronogramas, essas coisas, tudo era uma coisa que eu cuidava na Zump, né? Mas eu acho que isso é fundamental para quem está tanto dentro de uma confecção quanto dentro de uma tecelagem, né? Você conhecer essa... não tenha dúvida. Essa conexão aí, né? E a Zump foi uma marca desejo que o Renato fala que até hoje não tem nenhuma marca que se tornou tão desejosa como a Zump. O que se deve a esse... Então, você que trabalhou lá internamente, que a gente, como consumidora, realmente chamava a usar, né, Ana? Então, eu acho que existem vários fatores que levam uma marca a se sobressair, né? Acho que Zump foi uma das mais icônicas, mas não foi a única. Depois vieram Fórum, M-Office, Elos, que está aí até hoje e tal. O que eu acho é o seguinte, o Brasil era um país fechado, então as viagens internacionais eram caríssimas, não existia internet. Então, as empresas que tinham o poder aquisitivo suficiente para viajar, para comprar revista, e tinham uma mente criativa brilhante como o Renato, que tinha a capacidade de contratar as melhores pessoas do mercado. Porque o Renato, no início, ele era um estilista, depois ele virou um administrador. E ele tinha uma equipe de estilo, ele era o decisor ali, né? Entre aspas, o diretor criativo, mas ele tinha uma equipe, Luciana Amarante, que hoje tem a marca dela, a Ellie Denning, trabalhou lá há 20 anos, e ela tem o jeans na veia. Eu tenho o Denning, ela tem o jeans, né? Então, e viajamos juntas durante, sei lá, os 13 anos que eu estava na Zump, né? Então, Luciana tinha um entendimento do jeans básico que acho que não tem no Brasil alguém como ela. Porque ela tinha a capacidade de fazer uma peça básica com a diferenciação suficiente para não ser básica, né? Então, no fundo, era um básico diferenciado com um bolsinho, um penduricalhinho, um detalhezinho. Peça desejo. Exatamente, né? Ela tinha uma mão para isso. Depois tinha o próprio Alexandre Rescovich, trabalhou com a gente, Jun Nakao, enfim, vários criadores passaram pelo estilo da Zump e faziam a parte fashion. Mas o básico mesmo, o jeans, que era o carro-chefe, era a Luciana. E a modelagem perfeita, né? Perfeita. Então, e aí o que tinha? Tinha essa coisa de ter acesso às informações, né? Poder viajar, poder comprar revista, etc. E tinha também... então, assim, a moda chegava no Brasil através das revistas 6 meses depois do que tudo acontecia, né? E as marcas compravam os slidezinhos dos desfiles, né? Slide. E aí olhava naquela máquina de aumento e tal, porque era assim que os fotógrafos vendiam. Era o que tinha, né? Os fotógrafos de moda iam para os desfiles e depois vendiam para as confecções esse material. E o Renato tinha uma percepção muito grande de mundo, do zeitgeist, sabe? Do espírito do tempo. E ele também tinha essa coragem de fazer as coisas, e tinha o poder da marca, né? De lançar coisas muito diferentes, né? Então, ele cismava com uma coisa e, sendo tendência ou não, ele apostava e virava tendência aqui no Brasil, né? E também o Renato tinha uma veia comercial muito grande. Então, por exemplo, a gente chegou a ter na Zump umas 20 lojas próprias, 80 franquias e uns 800 clientes multimarca no Brasil todo. Então, o que acontecia era que o Renato foi um precursor na franquia também.
Verdade. Né? Ele começou a montar esse modelo. Então, o que ele fazia? A melhor boutique da cidade, ele tinha uma equipe de pessoas, né, no comercial. Robles, Cláudio Peçanha, que Cláudio Peçanha hoje é diretor da Diesel no Brasil. E o Renato também fez. Foi uma faculdade de pessoas que estão no mercado até hoje, né? Então, essas pessoas que trabalhavam no comercial, eles visitavam as cidades, as multimarcas, e quando uma multimarca passava a vender 60%, 70%, 80% de Zump, ele começava a conversar sobre transformar numa franquia. Então, eram pessoas que já conheciam, visão, né? Que já conheciam o produto, que já tinham o cliente. Então, era super interessante. E faziam lançamentos nos showrooms super bacanas, com desfile, modelo bacana, desfilando para ver como tinha... Porque o Renato foi sempre um maluco da vestibilidade, né? Para ele, vestir bem era um negócio que era primordial. E ele investia muito no marketing, né? Então, Bandor, ele usava. Ele sempre foi usado, né? Então, e trouxe Karine Reutefeldt para fazer a produção, o Mário Testino para fotos, melhores fotógrafos, Rafik Farah. Ele investia muito nisso, né? Então, ele tinha... Gente, eu pensando aqui, né? Eu acho que com toda essa visão dele, né? Visionário, totalmente. Com tudo... Você vê que o atendimento, né? Que você falou, né? Os vendedores, eles já olhavam... Era o olhar clínico ali do corpo do cliente, do consumidor, já para vender. Imagina eles nos dias de hoje, com o omnichannel, essa coisa... Não ia ter para ninguém no mundo. Não ia ter para ninguém. Mas tudo tem o seu tempo, sim, né? Sim, não, mas vendo desse lado, né? Porque já naquela época ele já tinha essa visão, recurso, né? Ele já diversificava, né? Exatamente. Ele conseguia fazer. Com tudo o que você falou, era tudo demorado, era tudo, né, 6 meses para você ter uma informação do que estava acontecendo agora, lá na Europa, né? Quer dizer, é muito, muito difícil isso, né? Então, assim, a gente... Não, mas 6 meses para quem não viajava. Para nós que viajávamos, vocês tinham, né? E é isso que eu digo. Quem tinha poder aquisitivo na época na era frente, um diferencial, né? Era um diferencial. Por isso, daí surgiu o Fórum, mais tarde a Carmin, enfim, outras marcas, né? Que foram se posicionando também. Pegando essa carona também, né? Porque depois, ele foi um precursor. Depois veio a abertura um pouco abrupta, né? Seguida de crises, né? O Brasil começou a parar de crescer e aí essas marcas acabaram sendo vendidas e marcas sem alma não sobrevivem, né? Porque eu acho que esse é o grande diferencial, né? Da Europa. Quando um grande grupo como LVMH ou Kering compra uma marca, o diretor criativo permanece. Permanece, que é a alma do negócio. Exato. E eles têm todo um cuidado de ter sempre um backup para um diretor criativo, porque se o cara vai embora ou morre, a marca continua, o DNA da marca prevalece. E no Brasil isso não aconteceu. A gente viu isso com Rosa Chá, com Fórum. Com várias, né? Acho que quem está fazendo consolidações de mercado importantes o Grupo Soma, né, que está justamente mantendo a direção criativa das marcas que ele adquire, e agora a Arezzo com Reserva, e agora Soma com Arezzo, né? Então, vamos ver o que... A potência. Agora temos que ficar assistindo de camarote. E o que você achou dessa união desenhado aí, da Arezzo? Eu acho que se eles continuarem atuando como eles vêm atuando, se cada um dos CEOs ali fizer a sua parte harmoniosamente, acho que tem tudo para dar certo, né? Esperamos que dê. É potência. Né? Porque eles têm essa visão de varejo, né? Porque eu acho que esses grupos que consolidaram e compraram marcas eram grupos mais industriais, que não tinham tanta visão de varejo como eles têm, né? E, no fundo, o que puxa tudo é o varejo. É o varejo. Né?
Então, e hoje, eu acho que... E também uma outra coisa que eu acho que aconteceu, que fez com que a gente tivesse a perda de marcas fortes no Brasil, foi a consolidação dos magazines, né? Verdade. A gente teve, assim, os magazines se consolidando e passando a trabalhar com moda e oferecendo produtos a preços De moda. competitivos, com produtos similares aos que as confecções ofereciam, com preços melhores. E as confecções, ao invés de aumentar o preço e a qualidade e se posicionarem, elas foram para a briga com de preço. Aí não tem. Então, Fica difícil. perderam, né? E aí foram diminuindo. Algumas desapareceram e as outras encolheram, né? Mas a gente tem marcas como a da Miller, que tem 100 lojas e não tem nenhuma em São Paulo. Não tem. Né? Ainda não chegaram aqui porque... eles dizem que para vir para São Paulo eles precisam vir com no mínimo 5 lojas ao mesmo tempo, né? Então são marcas que preferiram Já vim para marcar, né? Não para ficar com aquela coisa. Então temos marcas, só que não temos mais marcas nacionais. A gente tem grandes marcas regionais, cada um. Sim. Mas também eu acho que isso, com a globalização e depois com a internet, isso ficou... A moda hoje é nichada. Né? Cada um tem muitas marcas, né, Maria José? E não é isso. A moda não é... A moda foi democratizada. Cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu nicho. O acesso é mais rápido à informação. Isso, e você se identifica com isso ou com aquilo. Cada marca tem o seu estilo. Antigamente, não. Antigamente era um pouco... Uniforme, uma quase, né? Aquela coisa ali, né? Se você não vestisse aquilo, você não era ninguém. Você estava fora, né? E quando que Hoje aconteceu assim. essa transição tua aí para tecelagem? Foi logo depois da Zump ou ainda você passou por alguma marca? Foi. Depois, quando eu comecei a combinar a minha saída da Zump com o Renato, eu recebi o convite da Santista, né? Que, inclusive, o Vicente Moliterno me ligou e falou que o Michele, que era o vendedor que atendia a Zump, eu falei para o Michele que eu estava negociando a minha saída com o Renato. Ele falou com o Vicente me ligou e falou, mas eu queria muito você aqui, mas eu não posso tirar alguém do meu cliente. Aí eu falei, não, liga para o Renato que eu estou desenhando a minha saída com ele. Isso foi em março, abril, e eu ia sair em julho. De que ano? 2013. Eu fui para... Não, 2003 que eu fui para Santista. Eu saí da Zump em 2003 e fui para a Santista em 2003. E aí o Vicente ligou para o Renato falou, não, a gente está realmente fazendo a transição, né, eu já tinha vivido 13 anos lá, a empresa já estava se modificando, já estava na hora de eu buscar outros desafios. E aí o Vicente me convidou e eu fui para a Santista... Eu saí da Zump em julho e fui para a Santista em setembro. Né? Já estava negociada a minha ida para lá. Aí fiquei 10 anos na Santista e voltei para tecido. Né? Aí primeiro eu fui para lá como gerente de marketing do Colorido. E depois houveram muitas modificações nesse período, porque já era um período de... Camargo Correia, né, que tinha comprado a Alpargatas e, consequentemente, a Santista. E aí começaram a ter muitas alterações ali internas e acabou que eles reconstituíram todas as unidades e algumas pessoas mais antigas não se enquadraram e eu acabei sendo convidada para assumir o Denim também. E aí eu fiquei como gerente de marketing do Denim e do Colorido. E depois tinha uma gerência do Workwear. Então, que mais tarde eu acabei assumindo também. Então, eu fiquei 10 anos lá, passei por toda essa movimentação de Tavex, né? E foi um período... A gente lembra. A gente conheceu na Santista, né? Sim. Foi na Santista. Na Zump eu já Ainda tinha ouvido Santista. falar de vocês, mas a gente não se conhecia pessoalmente. Foi na Santista, a gente fez uma parceria. Lembramos da época da Tavex também. Exatamente. Aí teve a fusão com a Tavex, né, que é uma empresa espanhola. E como o conselho era Camargo Correia, o conselho decidiu que nós tínhamos que ficar com o nome Tavex, porque era um nome internacional e a história era internacionalizar a marca.
E foi um período complexo na minha vida, porque eu era gerente de marketing. Eu, junto com a Maria Arias, da Espanha, fizemos toda a campanha de alteração do nome. E os vendedores vinham para mim reclamar: como que vai ser Tavex? Tem que ser Santista, porque aqui no Brasil Santista, porque não sei o quê. E eu tinha que fazer de conta que eu concordava com a mudança, sendo que eu também não concordava. A gente também não, mas eu na era época... gerente de marketing, eu que estava responsável, Aí tive foi lá eu que... mesmo, né? Foi. E aí era super engraçado, porque e virou Tavex, e a gente chegava nas confecções, quando eu ia visitar junto com os vendedores, eles falavam: é o fulano da Tavex. Quem? Da Santista. Não conheço. Entra! Então, na verdade, só mudou no papel, porque ninguém nunca chamou de Tavex, né? Mas foi também uma fase bem interessante, porque a gente começou a desenvolver coleções universais, né? Já junto com a Espanha. E aí foi super bacana, porque aí às vezes a gente ia para a Espanha, ia visitar a Diesel, ia visitar os clientes deles. Então foi também uma experiência bem bacana, né? A gente fazia as reuniões de produto em conjunto, né? Tinha a Lilian também, que era responsável específica pelo denim, Maurício pelo colorido, mas eu também participava como marketing, né? Então foi uma experiência também muito bacana bom isso, cultural, né? Muito interessante essa parte. Então, eu me lembro que foi super engraçado, porque eu morei na Itália, aí eu, com essa história de Uruguai e Tavex, tive que aprender espanhol, e eu me lembro que eu fui numa feira uma vez em Milão, não sei se eu vou lembrar o nome da feira, Modain. E aí eu estava no stand da Tavex, aí o cliente entrava falando italiano, os vendedores falando espanhol. Gente, deu um nó na minha cabeça que eu não conseguia falar nem português mais. Você não sabia nem se falava português. Misturou tudo, e são línguas muito parecidas, né? Então, fiquei muda. O que é difícil, me deixar muda. Mas foi muito bacana, porque aí a gente fazia as feiras junto e foi bem interessante, né? E daí, quando eu saí da Santista, eu recebi o convite para ir para Capricórnio. Isso foi em 2013. E aí eu, de uma certa forma, ajudei a transição e a preparação para a terceira geração, que está fazendo um belíssimo trabalho agora. Olha, né? Parabéns. João, Augusto. E quando eu entrei na fábrica da Capricórnio, eu fiquei, assim, espantadíssima, porque, assim, eu nunca tinha visto no Brasil, e olha que Santista é Santista, uma fábrica moderna como a tecelagem da Capricórnio, com teares de jato de ar, uma coisa, assim, sofisticadíssima. Em compensação, eles não tinham nada de acabamento. E aí, nesses 5 anos que eu fiquei lá, a gente desenvolveu um projeto para implementar um acabamento. Eu lembro que eu até visitei, vocês convidaram o jornalista, nós visitamos, estava formando essa parte lá, exatamente. Construindo. E aí, quando estava praticamente na hora da implementação, foi quando eu recebi o convite para ir para a Denim City. E aí, eu saí da Capricórnio e fui para a Denim City em 2018. E aí, a Denim City ainda era um PowerPoint, né? Então, a gente tinha que divulgar e convidar os parceiros, como vocês, que são da primeira hora, né? E, enfim, e vender essa ideia de que estar todo mundo junto, pôr concorrente junto, era bom para o cliente, porque o foco da Denim City foi sempre esse, né? Fazer algo que fosse bom para o cliente, que não precisa ficar 3 semanas em São Paulo para visitar todo mundo. Quando tinha os lançamentos de coleção, um era no Morumbi, o outro era na Lapa. Pinheiros, gente, isso era um né? Exatamente. E hoje, graças a Deus, está resolvendo essa parte. Maravilhoso. Esse ponto de encontro. E lá reunindo toda a cadeia, porque eu acho que, hoje em dia, principalmente com essa história do ESG, se você não atuar, né, em cadeia, você não chega em lugar nenhum. Não. Né? Por isso que esses movimentos como o ZDHC, né, o Zero Hazardous Discharge Chemicals, ele é legal porque ele parte do varejista e ele puxa a cadeia inteira. Né? O movimento que a Sol de Algodão está fazendo para transparência, né? E para fazer o QR Code que você lê, o QR Code na roupa e sabe até a fazenda em que foi plantado o algodão. Isso tudo são ações que vêm com as necessidades
da sustentabilidade ambiental, né, e social, e a governança e tudo, são imprescindíveis para o mundo de hoje, né? A gente já sabe que a geração Z já representa 50% das pessoas do mundo, né? Então, eles serão o próximo comprador, e a geração alfa está na sequência. Eles têm um modo de enxergar o mundo diferente, né? Então, se as marcas brasileiras não começarem a pensar em sustentabilidade de verdade, não em greenwashing... Isso, fala aí, né, para nós, fala de verdade. Nós, olhando ali para a câmera, tá, Maria José? De verdade, porque a gente sabe que você é aquela pessoa que olha, analisa e vê realmente, né, o que está sendo real ali, o que está sendo entregue, o que precisa, e fala na lata. Então, fala aí. Não, eu acho que eu acho que as empresas precisam começar a prestar atenção. Primeiro, em governança, né? Então, CNPJ é CNPJ, CPF é CPF. Não misturem essas duas letrinhas, né? Ótimo. Então, assim, as empresas precisam se profissionalizar, como a Zump se profissionalizou há 30 anos atrás, né? E precisam entender que a sustentabilidade não é um bicho de 7 cabeças, né? A sustentabilidade, ela traz retorno. Se você fizer investimentos em sustentabilidade, se você fizer reuso de matéria-prima, reuso de água, se você usar matérias-primas celulósicas, etc., você tem retorno rápido. Né? Você investe, é um investimento alto, pode ser, mas o retorno é muito alto, né? E a gente tem que começar a caminhar para a circularidade também, né? Que é difícil, vai demorar bastante para a gente se transformar em circular, mas a gente precisa estar no caminho, a gente precisa ter isso como ideia, né? A gente vê aí a Cotton Move fazendo esse trabalho legal também de recolher as roupas dos grandes varejistas e refibrar e transformar num tecido novamente e devolver isso. Então, os varejistas precisavam se associar a esse movimento, porque não adianta você fazer um tecido reciclado se você não tem como escoar esse tecido. Né? Então, você precisa ter o varejo junto com você nesse movimento. Isso é muito importante. E eu, como de fato sou apaixonada por esse movimento, eu resolvi fazer uma pós em ESG, estou fazendo uma pós na GV. Legal. Né? Uau, e aí? E está muito bacana, porque aí eu estou sedimentando, né? Acabei de fazer uma disciplina de direito ambiental, eu, engenheira, né? Falando de direito, muito difícil. Mas, enfim... É muito interessante, né? E daí eu fiquei lá na DNCity como diretora acadêmica, estruturei toda essa parte dos cursos, continuo lá como professora, mas saí da parte de administração, porque eu resolvi tirar aí um período sabático para fazer um pouco que as startups adoram, né? Pivotar a carreira. Uau! Tô vendo, Então, eu fiz um curso de preparação para conselho, né? Então, obtive a certificação para conselheira consultiva, mas é muito difícil iniciar nessa carreira, né? Porque isso depende de indicação e a gente tem muito discurso a respeito de diversidade, né? Mas vocês são mulheres e, como eu, estão na vida profissional há alguns anos, a gente sempre tirou isso de letra. Agora, o etarismo é brincadeira. Só né? Deus, né, Fia? Não fala então, isso não. agora que a gente passou... Eu já passei dos 50 faz tempo. Mas quem passa dos 50 não tem. Venceu o período de validade. Né? Não tem vez. E é de uma estupidez, porque, de novo, né, eu estou agora investindo numa startup de senioridade, que chama Senior Tech, e estou responsável pela vertical de educação e trabalho. E, justamente, o nosso objetivo é de buscar startups que tenham o olhar para o público 50+. Porque esse público, que é um público que tem dinheiro, tem experiência, tem tempo... E não tem produto para consumir, porque ninguém lembra que a gente existe, nem roupa, nem nada mais. E é o pessoal que tem dinheiro para gastar. Exatamente. A população. Porque o povo acha que é o público Z, né? Que tá com a grana aí, mas não, a gente ainda está sustentando e os 50 eles. mais já, pelo último número da IBGE, se não me falha a memória, a gente já representa 25% da população. Sim. Então, quer dizer,
É é bastante. significativo, né? Lógico. Então, eu estou aí nessa... Fantástico. estudando. Tá no caminho certo, indo né? para a área de investidor anjo e trabalhando buscando esse movimento da startup da Senior Tech e dando aula, né? Que eu leciono há 10 anos também na pós-graduação do IED e na Denencity. Então, essa sou eu, já falei muito. Não, mas falou nada, tem muito conteúdo para compartilhar. E falando da Denencity, você que... os cursos que tem lá, você que implantou, né, Maria José? A estruturação, né? A estruturação. A escolha agora, quem cuida disso é Mieco e o Fernando, né? Eles colocaram alguns cursos a mais, né? Porque a gente precisa sempre renovar a grade. Mas a gente fez uma estruturação partindo um pouco justamente do caminho que o algodão faz para chegar no varejo, né? Então, a gente fez o curso que é o meu, que é o do algodão ao denim, aonde a gente fala como que o algodão sai da agroindústria e se transforma num tecido, né? E como o denim é muito diferente das outras matérias-primas, né? Tem coisas muito específicas, então a gente resolveu fazer esse curso, mas também 25% dele eu falo de sustentabilidade, né? Não só. E aí eu falo da trajetória técnica, falo das marcas que estão fazendo um trabalho que foge do lugar comum e falo da sustentabilidade. Depois tem o curso que a gente chama de Como Vender um Jeans, que é um curso mais focado em modelagem e em técnicas justamente de ensinar, mas venda técnica, né? De qual é a modelagem que se adapta a este tipo de corpo, aquele e tal, que é uma forma de você treinar o vendedor para ele ter um contato melhor com o público. Mais direcionado ao varejo, né? Varejo e atacado também, né? Porque mais varejo. E depois a gente tem um curso da Gil Castelo Branco, que é um curso de desenvolvimento, né? E temos o de lavanderia, que é o que mais tem cursos, né? Exato, que eu falo um pouco do tecido e depois a Juliana Medina fala dos processos de lavanderia, e aí os alunos põem a mão na massa, vão lá lixar, lavar, porque a gente, inclusive no início da Denencity, eu e o Marco Brito discutimos muito sobre ter ou não ter manualidade, porque ele é contra, né? Aí eu falei, Marco, para uma pessoa entender qual é o benefício do laser, ele primeiro precisa entender a dificuldade da manualidade. E depois, a manualidade ela é uma coisa super válida para as marcas pequenas que fazem poucas peças, que querem diferenciação. Aí você consegue trabalhar a manualidade. Agora, quando você vai fazer 50 mil peças, não dá para fazer manualidade, né? Porque vai matar o operador ali. E aí, quando eles ficam lá lixando, vendo a dificuldade de trabalhar um rebolo, uma lixa e tal, e aí a gente apresenta o laser, aí eles entendem a diferença. Porque se eles vão direto para o laser, eles acham que foi sempre assim, né? Então... Mas todos eles tomam consciência de que existe esse universo tecnológico que... Claro, não. Eles primeiro fazem, porque é uma Denencity, né? Vamos lá. Não, primeiro eles lixam tal... E depois eles vão para o laser, para o ozônio, para as tecnologias, né? Mas se você não passar pelo processo da manualidade, você não entende o benefício do laser. Sim. Entendeu? Entendi perfeitamente. Então até então eu criticava um pouco, mas vendo por esse lado não eu entendo. Porque a gente mostra o lúdico com a manualidade, né? E mostra como surgiu o laser. Né, que foi através da existir a produtividade. Da manualidade. E vamos lá, quando nasceu aí essa paixão pelo capitalismo consciente? Que marcas que você acha que representam muito bem isso no Brasil? E por que, de repente, você acha que outras marcas poderiam também pegar essa carona? No Brasil, eu acho que tem poucas marcas, né? Eu acho que tem a Catarina Mina, que é de acessório, tem a Comas, que faz todo esse trabalho, e tem essas pequenas marcas semi-artesanais que estão indo por esse caminho, né? Mas é importante que... eu não enxergo. Não, tranquilo. É importante que as marcas entendam que... Porque o capitalismo consciente, ele nada mais é do que uma filosofia que prega que você tem que ter hoje o capitalismo do stakeholder.
e não o capitalismo do investidor, né, do shareholder, como era antigamente. Hoje em dia você tem que olhar qual é o impacto que você tem, porque qualquer empresa, não precisa ser de moda, qualquer empresa traz impacto para o mundo e para o meio ambiente. Então você tem que ver qual é o impacto que você traz, como você mitiga esse impacto, que benefícios você vai gerar para aqueles que estão no entorno da sua empresa. Qual é o salário digno que você tem que pagar para o seu funcionário? Qual é o nível educacional que você dá para esse funcionário, né? Qual é a governança que você tem na tua empresa, né? Então, a gente vê tantos casos aí de empresas que, se o dono morre, a empresa morre junto. Até um caso, eu nem lembro o nome das empresas, mas 2 ou 3 empresas, quando caiu aquele avião da Air France ali no Recife, que tinha os CEOs das empresas dentro, as empresas quebraram, porque o CEO morreu num desastre de avião, porque as pessoas não se preocupam com sucessão. Você vê, semana retrasada morreu o Abílio Diniz, já está definida a sucessão da holding dele, porque ele era um cara de visão. Tinha ótima Ainda que gestão. parecesse que ele se achasse eterno, que ele se achava eterno, tinha a sucessão já programada. E as nossas empresas não fazem isso. E isso é governança. Governança corporativa, você saber, você formar o seu sucessor. São raros os casos como o da Capricórnio, em que a terceira geração foi preparada para assumir com a segunda geração ainda atuante. Mas foi um planejamento sucessório muito bem feito, né? Então, e as pequenas empresas não fazem isso. Então, você precisa ter, e é por isso que, com essa história do conselho, a gente prega que um conselho consultivo pode ajudar os empresários a fazer essa jornada e a entender que o papel deles é muito maior do que somente ter lucro, porque ter lucro faz parte do capitalismo consciente. Ninguém disse que você não tem que ter não é lucro. de graça. Até porque, para você ser sustentável ao longo do tempo, você precisa ter lucro. Sim. Mas você precisa ter um olhar mais amplo, um olhar de propósito, né? Por que eu tenho a minha marca? Né? Qual é o propósito de eu existir? Se eu morrer amanhã, que marca eu deixei para o mundo? Através da minha empresa, através das coisas que eu fiz, né? Então, é um pouco essa filosofia que não tem nada de novo, né? E outra, né? O Brasil é feito de pequenas e médias empresas. Né? No setor têxtil tem 3% de empresas grandes. Verdade. Só que 3% representam 57% do faturamento. Né? Por quê? Porque as pequenas e médias não se estruturam. E que precisam, né? Vamos, então, para as considerações finais aí, que nosso tempo está chegando no fim. Antes das considerações finais, o que a gente vê das marcas, né, hoje, que não está mais se vendendo jeans como antes. E agora, Caxem, né, para o Brasil, agora a Lefties, né, semana passada aí que foi anunciada. Então, é uma guerra aí, né, com essas empresas de fora. O que você tem para dizer sobre... Eu tenho para dizer o seguinte, o setor têxtil representa quase 17% do PIB industrial brasileiro. O governo devia ter um pouquinho mais de responsabilidade com esse setor e nos dar isonomia. Ninguém quer privilégio, a gente só quer isonomia. E essa tal geração Z é irritante, porque eles ficam 1 hora discutindo, tomando cerveja no boteco, sustentabilidade, e depois compram na Shein. Sim, verdade. Né? Comprou muito. Muito. E isso é um absurdo, porque $50 são R$250. É contraditório, R$250 é maior do que o ticket médio da maior parte das varejistas brasileiras. Então, é injusto isso, muito sabe? injusto. É muito injusto. Então, tinha que ter isonomia. Não deveria poder ter esse tipo de coisa, certo? Então, nós também lutamos. Exatamente. a Então, favor isso é um disso. grande absurdo que em algum momento talvez seja revertido. O problema é que, às vezes, quando for revertido, é tarde demais. Porque muita gente já quebrou, né? E tanta empresa Então, é uma boa. pena. De novo, né? Já passamos 1000 vezes por esse sacrifício.
Quantas pessoas usarem menos jeans? Eu acho que moda é sempre flutuante. E outra, hoje em dia tem muito mais concorrência para o jeans, né? Os tecidos tecnológicos, os sintéticos que estão ficando cada vez mais confortáveis em função de tecnologia, mas que também são muito mais poluentes, né? Mas 50% das fibras do mundo são de poliéster, né? Então, me responde uma curiosidade. Ai, agora que veio o tempo, né? Vamos lá, uns 2 minutinhos pelo menos. Eu vejo assim que as tecelagens, elas ou têm uma dificuldade, eu não sei o porquê que elas não desenvolvem tecidos mais leves. Por exemplo, um chambré em índigo. Principalmente a gente falando aí do calor, dessa mudança climática. E a gente precisa disso. E nós ouvimos, quando estava naquele calorão todo, aliás, acho que está, né? Nós que estamos acostumando com isso. Muita gente falando, gente, eu não tenho coragem de usar um jeans nesse calor. Mas, por exemplo, a gente poderia fazer outras peças, né? Dentro do jeanswear. Eu acho que as empresas... Com tecidos mais leves. Eu acho que nas feiras, pelo menos, eu tenho visto sim. Eu acho que você vai até falar que não, a gente tem, mas não tem. Não, as empresas têm chambré, as empresas têm 5, 6 onças. Eu acho que o tecido denim está cada vez mais leve. Mais leve que isso. Mais leve do que isso é impossível, porque o preço é impeditivo, porque você precisa de uma fibra muito longa para fazer um tecido muito... Não só preço, como... Mais leve. Não, e como assim, a produtividade de um tecido com um fio muito fino numa máquina índigo é muito complicado. A máquina índigo é muito bruta, né? Ela exerce uma força sobre o fio muito grande. Você não consegue, com qualquer maquinário, fazer fios muito finos. Teria que ser outro tipo de maquinário. Outro tipo de maquinário. Não, eu não entendo do negócio, eu não entendo nada. Eu estou só vendo de fora. E precisa trabalhar com velocidades muito menores, o que acarreta um custo muito mais elevado. E aí fica, né, o ovo e a galinha. Eu não faço porque não vende porque eu não faço. Então, e porque é caro, porque não tem a marca. Exatamente. Que é um tecido. E outra, né? Por que as tecelagens em geral fazem pouco chambré? Porque chambré, ele é um tecido, principalmente fora do Brasil, muito usado para camisaria. E a gente, no Brasil, não tem quase camisaria. Não tem private labels que façam camisaria em índigo, e o brasileiro não tem o hábito de usar camisa índigo. Porque eu tenho vestidos de chambré de fora, que eu amo e que nesse calor, apesar de ser manga longa, às vezes até manga 3/4, 7/8, eu uso porque é mais fresco. Então, mas as tecelagens têm tecidos. São as confecções que não usam os tecidos que têm. O chambré. O chambré, ou uns 5, 6 onças. A Canatiba tem vários, que é a que mais tem oferta nessa linha. E a Santista tem, a Capricórnio tem, a Vicunha tem. Agora, provavelmente são as empresas que não compram. Porque... Próxima vez que a gente se encontrar lá na Denim City, eu vou te mostrar os tecidos. Não, sim, só que mais leves que aqueles. O que eu vejo aí fora. São mais leves ainda, que é o que você está falando aí. Com certeza é maquinário, é isso aí. Mas que seja... Não, o que eu acho perfeito nessa linha de tecido, que é mais caro no mercado, mas é o tencel. Eu tenho uma camisola Consciência Jeans de tencel que eu guardei 1 ano. Falei, da onde vou dormir com isso nesse calor? Gente, mas é perfeito. Depois que você usou, você Canatiba tem muito tecido. Tem. E nessa faixa de 5 onças. Não, sim, eu mesmo tenho uma camisa... Mas confecções acho que não compram tanto mais por causa do valor, né? Exatamente, mas é maravilhosa. Exatamente. Aí a gente entra nesse problema do poder aquisitivo do consumidor brasileiro. E aí não sai do mar vermelho, só calça jeans. Exato. Não, gente. Nós temos que sair do mar vermelho. Concordo. Temos que fazer roupas leves do denim, um denim leve, né? Eu acho que o pessoal tem que abrir os olhos para esse lado aí. E também não tem confecções... Sair um pouco só das calça. Então, mas aí o maquinário das confecções também é pesado. E aí não se adapta ao tecido mais leve. Vamos mudar esse negócio. Exatamente. Maria José, desculpa aí a brincadeira, Imagine. mas muito obrigada. Foi um prazer enorme ter você aqui. Queríamos saber muito mais, acho que vai ter que ter uma segunda parte. A segunda parte, que a Maria José tem porque ela tem muito conhecimento, muita informação, né?
Muito obrigada, viu? Eu é que agradeço Deixa a uma deferência mensagem do pro- convite. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte: o setor de denim no Brasil é o setor mais moderno, mais evoluído e mais próspero de toda a nossa indústria. Portanto, sigamos juntos trazendo o capitalismo consciente, a sustentabilidade, a governança né? Isso aí. para as nossas vidas, porque esse é o futuro, né? Quem não começar a pensar nisso agora, quando acordar, será tarde demais. É verdade. Obrigada, Maria Maria José, José. gratidão vocês. aí. Tchau, então, muito obrigada. Tchau. Obrigada a Tchau, vocês gente. pelo convite e a vocês pela audiência. Obrigada, Gratidão, gente. Maria José. E convidando a todos aqui, ó, para curtir E compartilhar e compartilhar. nosso Por favor. Para que esteja a segunda fase aí, a segunda parte. Tá bom? vídeo. Obrigada. Obrigada, gratidão, Maria José.